Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao episódio especial do All Stars 13. Pois é, gente, All Stars 13 terá somente esse episódio especial, onde você já leu na descrição do vídeo, onde Luiz Thiago foi campeão. Agora vem comigo para a gente poder bater um papo, conversar e vocês poderem entender o porquê All Stars 13 terá apenas um único episódio especial e não uma temporada completa como os demais All Stars. Como eu já falei em vídeos anteriores para vocês, eu sempre aguardo terminar a temporada para começar a gravar vídeos. Como por exemplo, eu sempre primeiro realizo todo o reality e depois começo a gravar sobre ele. A gente já sabe, inclusive, todos os eliminados, a gente sabe, inclusive, os finalistas e a gente já encerra o reality. E aí sim, a partir disso, quando eu já tenho todo o conteúdo em mãos, eu começo a desenvolver ali os episódios. E como vocês podem ver, sempre tem, é como se fosse uma novela. Uma novela não, talvez um seriado. Eu conto uma história para vocês. O reality em si, ele começa a ser criado uma história. E vocês começam a ir em busca de episódio por episódio, em busca dos resultados e em busca de solucionar essa temporada, vamos dizer assim. E essa novelinha, ela precisa acontecer tanto por parte do ADM ao desenvolver os episódios, tanto por parte dos participantes que estão na edição, desenvolver também para que justamente essa série fique interessante para quem está assistindo. Obviamente que 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo já conhecem o universo de reality virtual. Porém, existe uma parcela, mesmo que muito pequena, de pessoas que não conhecem esse mundo virtual, que assistem os episódios, que assistem o All Stars. E essas pessoas, principalmente elas, precisam interagir com a história, precisam interagir com esses personagens. E é legal justamente criar esse roteiro totalmente improvisado para que justamente fique interessante a gente assistir. Justamente por isso os nomes de cada episódio, justamente para que comece a se tornar interessante para as pessoas que estão assistindo, né? As capas, principalmente, cada temporada tem a sua capa exclusiva e vocês podem ver que à medida que tá tendo uma nova temporada, a gente tá modificando. A temporada 11 é muito diferente da 12, que hoje estão no ar aqui no canal. A gente percebe que o All Stars 11, até mesmo a vinheta de abertura é outra, e a capa é totalmente preta, com um fundo branco. Já All Stars 12, a abertura também é mais colorida e as capas também são com azul brilhoso, né? Um azul mais escuro, mas com um brilho lá no final, no fundo. Então é muito diferente. E as histórias precisam ser contadas. E logicamente tudo é muito pensado antes de ser desenvolvido. É justamente por isso que eu começo a gravar depois que tudo acabou, porque eu sei exatamente o que aconteceu. Eu sei exatamente que história que eu vou elaborar na minha cabeça para eu passar para o público que está assistindo. Independentemente se é aquele público que entende de reality virtual ou que não entende de reality virtual. E quando All Stars 13 ele se encerrou o ciclo, tivemos os 6 eliminados e os 4 finalistas, eu comecei a gravar, obviamente, normalmente, comecei a gravar normal, e eu comecei a sentir que não estava muito legal. Eu comecei a sentir que, por mais que eu desenvolvesse a história, não ia ficar muito interessante para o público. Porque por mais que eu forçasse uma grande disputa, essa disputa nunca existiu. O Luiz Thiago, ele sempre se disparou na frente como grande favorito desde o primeiro módulo de votação. Isso eu vou mostrar para vocês aqui na média geral. Vamos ir agora lá na tabelinha da média geral, justamente para que vocês possam entender um pouco melhor essa situação. Botei a câmera aqui desse lado, justamente para que a gente possa ver um pouco melhor. Ó. Lá na primeira semana, o Luiz Thiago disparou no extenso com 56% dos votos. Douglas, que ficou em segundo lugar, ficou com 3,93. Renison com 8,52. O segundo melhor foi o Castle, com 19,97. Daniel com 4,53. Yuri 3,60. Lucas Marcondes 3%. Daniel, Caio e Litelton 0%. Por quê?
Caio e Littleton desistiram na primeira semana. Já o Daniel não participou e logo na segunda semana já foi o eliminado. Esse é o elenco, tá? Porque nem o elenco eu falei pra vocês. Na segunda semana, houve uma disputa interessante, porque o Luiz Thiago, apesar de ter ficado com 18% dos votos, que já é uma porcentagem extremamente interessante, não ficou com a maior porcentagem. Mas já na terceira semana fez 67%, depois 21%. Ele sempre foi muito bom participante. Mérito dele. Só que ao desenvolver, ao começar a perceber que semanas após semanas, por mais que eu quisesse colocar uma grande disputa, e eu vou dar um outro exemplo para que vocês possam entender aonde eu quero chegar, All Stars 11 e o All Stars 12, que justamente são os dois que estão no ar nesse momento no nosso canal. Existiu uma grande disputa na final. Foram as duas finais mais disputadas da história do All Stars, tanto All Stars 11 quanto All Stars 12. Então, na minha cabeça, o que eu, Douglas, como administrador do reality e criador de conteúdo para o YouTube, comecei a imaginar. Eu preciso criar uma história. Eu preciso criar como se fosse uma série, que é uma nova temporada, para que as pessoas começam a falar assim, interessante, legal. Começar a assistir episódio por episódio e como se gostasse, sabe? Como se fosse gostando daquele personagem, daquele, fosse entrasse para dentro da história, comprasse a história, obviamente, e fosse assistindo todos os nossos vídeos. Prova disso é que eu consegui desenvolver, porque existiu realmente uma grande disputa entre Samuel e Erika desde o primeiro momento. Depois, na reta final, o Nadson consegue crescer e consegue brigar pelo título também. Então, na verdade, os próprios personagens barra participantes, personagens eu digo porque a gente tá falando aqui como se fosse uma série, mas lógico, são pessoas reais, mas eles conseguiram crescer e desenvolver uma história extremamente interessante. E eu tinha nas mãos uma grande história para ser contada ali. Realmente a briga entre Erika, Samuel e Nadson nessa grande final foi uma grande briga, uma grande disputa entre os três. E foi muito legal que os três construíram durante a história, porque um teve a possibilidade de eliminar o outro e não eliminou. Foi muito interessante os momentos de duelo que um pôde eliminar o outro e não eliminou. Então foi muito engraçado porque eu pude jogar isso com o público. Eu pude usar isso, que não foi uma história criada, um roteiro criado, mas foi um roteiro totalmente desenvolvido naturalmente por eles mesmos dentro do reality. E eu tinha um roteiro maravilhoso e eu pude dar para as pessoas, episódio por episódio, uma história muito bem contada e muito bem elaborada por todos esses participantes. No All Stars 13, o que aconteceu é que boa parte do elenco já conhecia o Luiz Thiago e já sabia que ele era muito bom nos métodos de votação pelo uso de aplicativo. Aí agora, a gente vai entrar numa situação que é o uso de aplicativo, que eu vou deixar muito claro que eu não sou contra, e vou explicar para vocês o porquê que eu não acho injusto, o porquê que eu não acho contra. Injusto para mim é quando o João pode e a Maria não. Isso é injustiça. Agora, a partir do momento que todos têm acesso à mesma informação e à mesma possibilidade, eu já não acho mais injusto, porque todo mundo pode. E o uso de aplicativo pode ser usado por todo mundo. Basta correr atrás, basta querer, basta aprender também, porque você precisa aprender a mexer no aplicativo para conseguir votar. Se você que está assistindo não entende nada de aplicativo, são aplicativos que você baixa no Google Play ou sei lá onde, aonde você consegue votar de uma forma muito melhor. Tem teclados especiais onde você consegue salvar tags para votar no numerado geral. Isso é o básico, que é o que eu sei. Eu nunca baixei esses aplicativos porque eu nunca precisei, porque na época que eu participava de reality virtual como participante, na minha época não tinha isso. Quando eu parei de jogar reality virtual e fiquei só como ADM, foi aí que começou a ser criado toda essa polêmica em volta do uso de aplicativo. Aí eu já não usava mais, porque eu não participava mais como participante, não tinha por que eu ter esse aplicativo. E é justamente por isso que eu não julgo, porque quem sabe, se eu tivesse agora
como participante, seja o reality que for, talvez eu poderia estar usando esse aplicativo. Poderia estar usando, poderia não estar usando. Mas como que eu vou julgar alguém que use, sabendo que eu também posso usar, que eu posso ter essa oportunidade? E talvez se eu tivesse essa oportunidade eu usaria. Por isso que eu não julgo. E mais uma vez, o Luiz Thiago, ele ganhou por mérito dele. E que fique bem claro que esse episódio especial, único do All Stars 13, não foi porque o Luiz Thiago ganhou e por causa do uso de aplicativo. Não. Eu já expliquei para vocês e acredito que eu consegui explicar. E acredito que tenha ficado muito claro. Infelizmente, não ocorreu uma história, um roteiro muito bacana para que fosse desenvolvido toda uma temporada se baseado no All Stars 13. Infelizmente, isso não aconteceu. E não aconteceu porque boa parte do elenco já sabia que Luiz Thiago ia ser campeão. Isso é muito óbvio. E muitos deles já confirmaram isso. Até mesmo os 4 finalistas que, além do Luiz Thiago que ganhou, o Douglas, o Renison e o Castle e Henderson nem votaram em um dos métodos de votação. E pelo que eu conheço dos dois, eles não votaram, não porque estavam muito ocupados, é porque eles sabiam que por mais que eles votassem, o Thiago ia ser o campeão. Então, obviamente, entre fazerem alguma coisa que eles de fato estavam precisando fazer para ficar ausente e votar, eles preferiram ficar ausente porque eles sabiam que, por mais que eles votassem, não iam ganhar, não iam chegar na mesma média final do Luiz Thiago. Só o Douglas que votou, o Douglas inclusive conseguiu ir muito bem. No áudio especial foi melhor que o Luiz Thiago, ele conseguiu 65,22%. E já no compilado ele conseguiu 23,21. Logicamente, aqui não está o ranking, porque eu não achei necessidade de colocar o ranking de vídeos, até porque não ia fazer muita diferença no resultado final. E é por isso que é esse episódio especial. O Luiz Thiago e eu tivemos oportunidades durante o reality de conversar sobre isso, conversar sobre o uso de aplicativo. Ele, inclusive, conversando comigo, disse que ele se sente muito mal em relação a isso, porque as pessoas são muito hipócritas, porque julgam muito ele usar aplicativo, sendo que se essas pessoas tivessem a oportunidade, elas também usariam. E ele fala que teve momentos em que, em realities que ele participava, que o ADM simplesmente cancelou o reality que ele estava, fez uma nova edição sem ele, mas com todos os outros participantes que estavam na mesma temporada que a dele. E eu prometi para ele, falei, não, Luiz Thiago, eu não vou jamais cancelar o All Stars 13 porque você usa aplicativo. Não, eu sei que você usa aplicativo, eu já sabia antes mesmo de te convidar. E eu não teria te convidado. Mas de fato eu não posso também ser hipócrita e mentir para vocês. Eu demorei sim para convidar ele para estar no All Stars, justamente por causa do uso de aplicativo, sim, tá? Também não vou ser hipócrita de dizer isso para omitir isso de vocês. Poderia omitir, mas esse não seria o Douglas. E é verdade, eu demorei muito para chamar ele, justamente porque eu sabia que ele usava aplicativo, e demorei muito para poder chamar ele pro All Stars. Me arrependo? Não, eu não me arrependo de ter chamado ele. Eu acho que aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Poderia ser muito mais interessante o All Stars 13. Poderia. Flopou? Flopou. Infelizmente acabou flopando. A edição em si acabou flopando. E a gente tem que ter muita transparência com as pessoas. Tem dias que a gente está por cima, tem dias que a gente está embaixo, e a gente sabe que a partir do momento que a gente é administrador e faz muitas edições dos nossos realities, a gente tem plena consciência que edições serão maravilhosas, espetaculares, e outras, infelizmente, não vão ser tão boas assim. E essa, infelizmente, não foi tão boa assim. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Acontece. Você não é sempre que você vai estar por cima, não é sempre que você vai estar por baixo, e não é sempre que você vai ganhar. Isso acontece. E é natural. E a gente precisa naturalizar esse tipo de coisa. É que, infelizmente, o ego das pessoas é tão grande que as pessoas elas são tão orgulhosas que elas não sabem admitir quando flopam, admitir quando erram, admitir ou qualquer outra coisa. Infelizmente, a gente está assim, não só nesse mundo virtual, em qualquer outra coisa. A gente tem assim, o nosso ego é muito grande para que e o orgulho também para que as pessoas assumem as suas falhas, assumem os seus erros. Infelizmente é assim.
porque a edição flopou e tá tudo bem, e tá tudo certo. É normal isso acontecer e mais uma vez a gente precisa normalizar esse tipo de coisa. E é isso, meu povo. Mais uma vez, o Thiago, a gente já conversou sobre isso. Você sabe o quanto eu sou grato por você ter aceito o convite, pela tua participação, pela tua história dentro do reality. Você é campeão, sim, por mérito teu, pelo teu esforço. Afinal de contas, não adianta você ter o aplicativo se você não puder estudar ele, você não puder ter agilidade para poder conseguir votar com ele. E você tem isso, e você é muito dedicado, você é muito esforçado. Foi um prazer ter você dentro do All Stars 13. E é isso, meu povo. Mais uma vez, se alguém ficou com dúvidas, eu volto a falar. O All Stars 13 foi uma edição boa, sim. Flopou, sim. E infelizmente não vai ter uma temporada completa justamente por isso. Porque não teve uma história, não teve um roteiro bacana para que eu apresentasse para vocês 40 episódios e que vocês conseguissem entender todo o contexto e falar assim, nossa, que temporada legal. Porque não foi, infelizmente não foi. Não foi para os participantes, os próprios entendem que flopou. Não foi um bom para mim como ADM, porque eu tenho consciência que também flopou. Então não tem lógica alguma eu inserir 40 episódios aqui. Mais uma vez, parabéns, Luiz Thiago, pelo esforço, pela dedicação. E mais tarde, tá, gente? Não sei o horário ainda, mas mais tarde tem a estreia do All Stars 14, que foi aí a edição que veio na sequência, que não terminou ainda. Terminou a primeira fase. E vocês vão assistir a primeira fase da estreia do All Stars 14, porque a segunda fase vai ser ao vivo. Então vocês vão assistir todos os eliminados, tudo que rolou na primeira fase, porque a segunda fase é ao vivo, todo mundo sem saber absolutamente nada. É isso, meu povo. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like, que é muito, muito importante para o crescimento do canal. E é isso, meu povo. Até daqui a pouco, qualquer outro vídeo do canal.